vem com aquele papo dele lá. Não, vamos ver aqui. Tá bem, né? Os mais velhos dormem mesmo. O pai dizer, não, mamãe dorme. Tá ligado aqui? O som tá ligado aqui? Jéssica. Eu tenho que passar por isso. Bom dia para todos, então. Eu vi tu chegando atrasado, Matheus. Chegou depois de mim, chegou atrasado. Muito bem. Vamos trabalhar, então? Ó, então, olha só. Ontem eu parei com vocês na velocidade da reação, né? Então, nós vimos a velocidade média, revisamos a velocidade média, e hoje vamos revisar o segundo tipo de velocidade, tá? Que é a velocidade instantânea. Porque a partir desta velocidade instantânea é que nós vamos já entrar na revisão do equilíbrio químico. Essa última prova teve muito pouca coisa de equilíbrio, quase nada. Então vamos esperar que nessa agora tenha mais, né? Certo? Certo? Eu estou carente, eu estou precisando de resposta. Então, certo? Responde sim, não, certo, errado. Eu sei que... Jéssica, tu e a Tainá, vocês estão brigados, é isso? Não? Por que vocês estão sentados separados assim? Por quê? Ah, porque tu convive com ela em casa todo dia, então, podia estender isso. Mas eu acho que vocês estão tão beiçudos uma com a outra. Em todo caso. Velocidade instantânea. Gente, esta velocidade aqui, ó, tá? Ela depende da concentração dos reagentes. Vamos colocar essa frasinha aqui, ó. Depende da concentração. Concentração, ainda ontem eu falava para vocês, significa quantidade, né? Então, a velocidade instantânea, ela vai depender da concentração dos reagentes naquele momento. Outra coisa, gente, quer ver? Ó, esta velocidade, apesar da gente poder montar uma expressão... Peraí, tá, deixa eu me enxergo ali, eu estou escrevendo, não sei onde é que eu estou escrevendo. Tá. Então, apesar de a gente montar uma expressão de velocidade, essa expressão é teórica, tá? Mas o que vale sempre é a expressão experimental. Ih, agora complicou. Não, já explico, tá? Acontece que uma reação química, ela não é uma coisa assim, ó, que se faça sempre da mesma maneira, né? Correto? Ela varia muito, depende das condições do local, da pressão, depende da temperatura, tem uma série de coisas que influenciam na realização de uma reação. Então, pode mudar a forma como a gente vai determinar a velocidade da reação, velocidade instantânea, tá? Então, ela é experimental. Então, daqui a pouquinho, eu reviso com vocês como assim experimental, tá? Mas antes, vamos ver a forma normal para calcular a velocidade da reação. Então, vamos pegar um reagente genérico, assim, ó,
2A gasoso mais, deixa eu ver um aqui, deixa eu ver, assim, ó, mais 3B2, também gasoso, formando, ó, do verbo formar, formando, deixa eu ver como é que nós podemos formar aqui, daria 6, daria A6, tá, ó, A3B, 2A3B, não, A3 não pode ser A3, tem que ser, né, tá errado, AB3, isso, tá, que é para ficar o coeficiente certinho, AB3, ó, tá? Vamos ver, 2A, 6B, 6B, tá, também gasoso. Vocês vão ver que o estado físico, ele vai influenciar na velocidade, tá? Por exemplo, sólidos e líquidos não vão participar dessas expressões. Então, eu já vou anotar aqui, ó. Vejam, ó. Por quê? Porque eles têm a concentração constante, não muda. Então, anotemos, sólidos e líquidos, verbo não, ó, não entram, certo? Nas expressões. Não esqueçam disso, que essa é uma das pegadinhas que se costuma fazer nesse tipo de questão, tá? Eles não me coloquem nem sólido nem líquido. Quem é que eu posso colocar? Gasoso e aquoso, tá? Mas daqui a pouco eu falo do exemplo para vocês, tá certo? Então vejam o seguinte, olha aqui, ó. Tendo a equação, nós podemos determinar, ó, a partir dos reagentes, nós podemos determinar a velocidade instantânea, tá? Como é que é essa velocidade instantânea? Então, presta atenção, que eu vou mostrar para vocês como montar a fórmula. Não se preocupem com a teoria, certo? Certo, Matheus? Não te preocupe, tá dormindo, rapaz. Vamos lá. Põe energia nisso aí, ó. Então, não se preocupem com a definição, se preocupem em montar, que é isso que vocês vão precisar fazer, tá? Então, olhem aqui, ó. Estão olhando? Digam sim. Tá, obrigado. Ó, a velocidade da reação, gente, ela será diretamente proporcional, agora atenção, ao produto. Vocês não estão olhando, tá falando aí, ó. Ao produto, ó, multiplicação das concentrações dos reagentes. Olhem como é que eu fiz, ó. Tu vai pegar o reagente gasoso, e vai colocar dentro do colchetinho. Aí vai ler, ó, concentração do reagente A. Pega o outro reagente, põe dentro do colchetinho. Concentração do reagente B2. E elevar as concentrações a expoentes que são os coeficientes A elevado na 2 e B elevado na terceira. Viu? É fácil montar, é só saber o que fazer, ó. Pega o reagente e põe dentro do colchete. E o coeficiente, ó, é o número de mols. Tá? Se eu fosse dar toda a definição, eu diria assim, ó, a velocidade da reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações reagentes elevadas a expoentes que são os seus próprios coeficientes molares. Mas não precisa a gente decorar isso, né? Basta saber o que fazer. Mas nós não podemos trabalhar na matemática com proporcional. Então, a gente passa para igual, faz uma igualdade. Gente, antigamente eu falava e o pessoal até me dizia, mas agora ninguém me diz mais nada mesmo. Ó, quando a gente passa na matemática
de proporcional para igual, para manter a proporcionalidade, a gente tem que usar uma constante. Certo? Nunca ouvi falar nisso. Tá, então ouviu agora. Ó, essa constante nós chamamos de constante K. O nomezinho que a gente dá para ela é esse aqui, ó, constante cinética, que é a constante de velocidade. Quanto vale a constante cinética? A constante cinética, ela tem um valor diferente, um valor para cada reação química. Mas então não é constante para aquela reação. Se eu mudar os coeficientes aqui, ó, por exemplo, para 1, 1,5, 1, a constante terá o mesmo valor. Se eu trocar de reação, troca o valor da constante. Tá? Constante cinética K, que multiplica a concentração de A ao quadrado vezes a concentração de B2, que é o outro reagente, elevado na terceira potência. Pronto, ó. Essa é a expressão que vai determinar a velocidade da reação. Então, a montagem disso aí, gente, é treinamento. Né? O cara tem que pegar isso aqui em casa, repetir 10 vezes. Ah, esse vem para cá, aquele vai para lá, paraná. Entenderam? É treinamento, é prática. É prática. Por exemplo, ó, uma reação como essa aqui, ó. 2HBr, BR é o velho bromo, formando H2 gasoso e BR2 também gasoso. BR2. São Paulo antigamente tinha uma, eu acho que agora é a 101. Dentro de São Paulo chamava-se a BR3. É verdade. Na década de 70. 70? É, 70. E aí o Tony Tornado fez uma música, BR3. É. 2HBr, H2 mais BR2. Vejam que o reagente aqui, gente, é o HBr. Boa tarde. Tá? Ó, é o HBr. Ok? Então, vejam como fica a expressão da velocidade dessa reação. É igual a constante K, que multiplica, mas aqui só tem um reagente. Vocês não estão olhando, ó. Só tem um reagente. HBr ao quadrado. Isso aí porque só tem um reagente, né? Antes da flechinha. Viram? Então, é tudo, gente, uma questão de vocês pegarem a prática. Que a montagem disso aqui é bastante comum, tá? Bom dia. Ou boa tarde também. Toma boa tarde. Toma. Muito bem. A prova é de tarde, não é? É à tarde? Vai. Bem. Ainda bem. Ainda bem. Senão alguns não iam pegar a prova. Então tá. Agora nós vamos começar a ver os detalhezinhos da coisa, tá? Ó, por que eu falei que isto aí é experimental, tá? Porque, gente, é possível, na prática, experimentalmente, que essa expressão aqui, ó, eu vou pegar o primeiro como exemplo, tá? Que essa expressão seja alterada. Então, vocês têm que se preparar para o seguinte, ó, quer ver? Eu vou dar a mesma reação, ó, presta atenção, é a mesma reação,
2A. Isso aqui está falhando a canetinha, porque, ó, vê só, Jéssica. Teve aula a noite toda aqui, entende? A madrugada toda. E o pessoal usou. Então, é claro que, nessa hora, as canetas estão vazias. É isso aí, claro que é isso. Então, olha aqui, ó. 3B2 gasoso. Dando 2AB3, também gasoso, tá? É a mesma reação, ó. Estou usando a mesma. Só que agora, gente, eu vou fazer como a prova fácil. Eu vou dizer para vocês, tá? O que aconteceu durante a experiência. Certo? Então, olha aqui, ó. Durante a experiência... Vai para lá. Quem está fungando aí? Hein? Ó, durante a experiência, gente, foi notado o seguinte, que, atenção, ó, atenção, que ao dobrar, multiplicar por 2, a concentração de A, a velocidade, ao dobrarmos a concentração de A, a velocidade, ó, presta atenção, aumentou, deixa eu ver, 4 vezes. Tá? Então, ao dobrarmos não, eu vou mudar, não vou botar 4. Não, 4 não, vai ficar igual aquela, tá? Ao dobrar a concentração já, a velocidade permaneceu a mesma. Nada aconteceu, certo? Isso aqui é uma informação, ó, prática. E, tá? Permaneceu a mesma velocidade, tá? E deixa eu ver. E ao dobrarmos a concentração de B2, tá? A velocidade Bom dia. Boa tarde, né? Boa tarde. Chegou cedo para o segundo período hoje. E ao dobrarmos a concentração do B2, tá? A velocidade ficou... Deixa eu ver. Pensando aqui, para dar certinho. Ficou, agora sim, ficou 4 vezes maior. Certo? Então, ó, então a questão, ela nos dá as informações. Isso aqui é informação teórica, tá? Então, a questão vai dizer assim, ó, na prática, notou-se que ao dobrarmos a concentração do A, a velocidade não se alterou, permaneceu a mesma. Certo? E ao dobrarmos a concentração do B, a velocidade ficou 4 vezes maior. Aí eles vão nos perguntar, qual a expressão da velocidade dessa reação, experimentalmente? Tá? Então, a primeira coisa que vocês vão botar é o K. O K está lá. E aí vocês vão começar a ajeitar. Ó, gente, basta saber o que aconteceu. Ó. Pensem comigo. Ó. Nós vamos dobrar a concentração do A. Eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes o A, certo?
E a velocidade não vai mudar. Tem que permanecer a mesma coisa. Tá? Qual é o expoente aqui? Para não acontecer nada. Vamos de novo. Ó, esqueçam o A, tá? Vamos tirar o A. Vai ficar só com o número, só a matemática. Pimba. Certo? Mas o A está ali, ó. Vou botar só o esqueletinho dele. É o A que nós estamos falando. Nós dobramos a concentração do A. Ok? Ó, multipliquei por 2. E não aconteceu nada. Qual é o expoente que tem lá? Não, se eu colocar 1, vai dobrar. 2 dá 1. Quanto é que é 2 dá 1? 2, dobra. Tem que ser quanto? 0. Para não acontecer nada, tem que ser 0. Tá? Ó, 2 na 0. Que aí é igual a 1. 2 na 0 é 1. Então, não aconteceu nada. Quando não acontece nada, gente, aqui é 0. Ó. Portanto, preste atenção. Ó. O A não está na expressão de velocidade. Não coloque. Não alterou nada. Agora vamos para o B2. Mas, ao dobrarmos a concentração do B2, vejam, ó, ao dobrarmos a concentração do B2, a velocidade ficou 4 vezes maior. Então, vocês veem no cantinho, matematicamente, vamos dobrar o B2. E ficou igual a 4. Qual é o expoente que eu tenho que pôr aqui? 2. 2 na 2 é 4. Então, a expressão é essa aqui, ó. B2 ao quadrado. Essa expressão é experimental. Viu? Olha como mudou, ó. Olha como mudou daqui para lá, ó. De lá para cá. Lá eu fiz a expressão teórica. Eu não tinha informação nenhuma. A única informação que eu tinha era isso aqui, ó. A reação. Então, essa é a expressão na teoria. Certo? Lei de Murphy. Se o Murphy estivesse fazendo isso, ele teria anotado assim, ó. Deverá dar a seguinte expressão. Tá? Mas com certeza não vai dar, porque na prática muda tudo. Tá? Então, vejam, ó, vocês têm que cuidar isto aqui, ó. Quando eles disserem para vocês o que fizeram e o que resultou. Se disser permaneceu a mesma, não teve alteração nenhuma. O expoente lá é 0. Que é o número elevado a 0, dá 1, não muda nada. Não é? Não muda nada. Então, se o expoente for 0, não faz parte da expressão, não precisa colocar, seria vezes 1. Ao dobrar a concentração do B2, aqui o que você tem que fazer? Operar a coisa, ó. Pega o B2, tá vendo? E dobra, ó. 2B2, dobrei, 2, ó, tá vendo? Dobramos a concentração do B2 e a velocidade ficou 4 vezes maior. Aqui, ó, 2 para 4. Bom, então o expoente aqui é 2. 2 na 2 dá 4, tá? B2. Essa é a expressão teórica, essa é a expressão experimental. Viram como altera? Então tem que prestar atenção. Um outro tipo de questão também, que a URGS, quando pede essa partezinha na matéria faz, é pedir para calcular, né, a velocidade da reação. Bom, eu não trouxe a questão, mas na próxima aula eu prometo que eu vou trazer, tá? Mas normalmente quando eles pedem para calcular o valor da velocidade, certo? Eles dão uma tabela com 2, 3 experiências, né? 2, 3 experiências. E os valores, eles dariam para vocês, ó, os valores de A e os valores de B2, tá? Aqui, ó, eles dariam os valores. Bom, o que acontece aqui, gente? O que eu falei no início? Que alguns não estavam aí, inclusive. Eu disse assim, ó. Bom, mas antes de eu dizer,
eles pedem para calcular qual a velocidade da reação, né, de acordo com a tabela abaixo. E aí eles deixam espaços aqui dentro. Então, por exemplo, ó, na primeira, vamos colocar um X aqui, ó. Eles querem saber qual é a concentração do B2, na segunda, qual é a concentração do A. Y. Aí deixa espaço para a gente calcular, certo? Tu vai calcular. Tá, aí vem aqui, faz a expressão K que multiplica, né? Aqui, ó, a concentração de A ao quadrado vezes B2 na terceira. Bom, agora eu vou resolver. E quando tu vai resolver, tu não vai ter uma, terás duas incógnitas. Ó, eu vou fazer aqui, vou calcular o X. O X é o B2. Só que eles não vão te dar o valor da constante. Bom, não tem como fazer. Claro que tem. Porque na terceira experiência, ó, eles deram um valor tanto de A quanto B2. Calcula aqui, primeiro, ó, o valor de K. Né? Calcula o K aqui, ó, na terceira. Porque eu tenho os dois valores, então eu vou poder substituir, ó. Eu vou ter... eles dão a velocidade também. Eu esqueci da velocidade. Ó, aí tu vai ter a velocidade, tu não tem o valor de K, vai calcular na terceira, tem o valor de A2 e tem o valor de A e tem o valor de P2. Aí calcula o K e leva para as outras. Ó, mas pode? Claro, gente. O que eu falei lá no início da aula? A constante, ela só é constante para esta reação e todas as variações dessa reação. Então, se vocês calcularem a constante nos três casos, vai dar o mesmo valor, é a mesma reação. Entenderam? Então, eles sempre vão ter uma pronta aqui, ó. Aquela pronta que tem todos os dados é onde a gente calcula o valor da constante para levar para as outras experiências e calcular. Concentração do X, a concentração do Y. Tá? Eu vou achar essa questão e aí eu coloco para vocês. Mas antes nós temos que dar uma continuadinha aqui. É claro que temos que dar uma continuadinha. Bom, aí dentro tem alguns termos que a gente tem que lembrar, tá? Por exemplo, ó, o que é, quando eles colocam na prova, isso aqui, ó, o que é uma reação elementar ou não elementar. Certo? Elementar. Ó, reação elementar e reação não elementar. Quando se coloca isso aqui no texto, o que significa? É muito fácil, é só prestar atenção, quer ver? Reação elementar é aquela reação que ocorre em uma só etapa. Uma etapa. A reação só tem uma etapa. Tá? Então, aí eu colocaria assim para vocês, ó. Quer ver? Deixa eu ver. H2 gasoso mais S sólido mais 2O2 gasoso formando H2SO4 gasoso. É gasoso também. Açúcar gasoso. Certo? Essa reação está ocorrendo numa só etapa. Ó. Qual é a expressão da velocidade desta reação? Gente? Qual é a expressão? Falem para mim. Falem comigo. Eu estou carente hoje, eu já falei. Carente e sedento. Fala tudo aqui. O que vai aqui? K que multiplica a concentração de quem? H2 vezes O2 ao quadrado. Vocês viram que eu não coloquei o enxofre, porque nós já tínhamos colocado. Ó. Aqui, ó.
Sólidos e líquidos não entram na expressão. Eles têm a concentração constante. Então, vou colocar. Certo? Essa é a expressão da velocidade da reação. Expressão teórica, né? E a reação não elementar é aquela reação que ocorre em várias etapas. Então, por exemplo, ó, quer ver? Eu vou chegar no mesmo ácido sulfúrico, só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira etapa. Eu peguei o trióxido, o gás, né? Trióxido de enxofre e reagi com meio O2, meio mol de O2. E na primeira etapa, desculpa, eu botei SO3, vou ter resultado, aqui é SO2. Ó, e na primeira etapa, eu formei 1 mol de SO3. Numa segunda etapa, opa, então essa reação não é elementar. Não, não é, ela ocorre em 2 etapas. Eu peguei o SO3, que eu havia produzido na primeira equação, tá? Reagi com H2O líquido e obtive H2SO4 gasoso. Viu? Essa não é elementar, essa aí tem mais de uma etapa. Só que aí do lado de cada etapa vai aparecer escrito assim, ó. Vai aparecer escrito assim, ó. Tá? Vamos supor, estou só colocando aqui. Essa primeira reação vai aparecer escrito assim, ó. É uma reação, acho que o pessoal não está enxergando ali. Peraí. É verdade. Pronto, agora está todo mundo enxergando. Ó, essa reação é lenta. Lenta, que nem alguns para levantar. É lenta. E esta aqui é uma reação rápida. E aí vem aquela dúvida. Quem é que determina a velocidade da reação? A etapa lenta ou a etapa rápida? É sempre a etapa lenta. Né? Porque é ela que vai determinar o tempo todo da reação. Não é verdade? É ou não é verdade? É verdade. Quem é que determina o tempo de prova? É o aluno rápido ou o aluno lento? O lento é o que vai ficar até o final. Tá certo. Errado é o outro que sai correndo. Tá? Então, se está cuidando de uma prova, tu tem que ficar o tempo todo que o aluno lento fica. Então, é ele que determina o tempo. Não é verdade? É verdade. Portanto, se pedissem para vocês qual a expressão da velocidade desta reação? Mas qual reação? Da lenta. É ela que determina a velocidade. Vocês colocariam lá o K, que multiplica a concentração de SO2, na 1, né? Expoente 1, vezes O2 elevado na 1/2. Essa é a expressão da velocidade. Ó. É a lenta que determina a velocidade. Tá? E não adianta ficar pensando assim. Ah, mas eles não vão perguntar isso aí. Vão, gente, vão. A prova da URGS, eu já disse, é técnica. E são coisas técnicas. Outra coisa muito, muito, muito técnica é saber determinar a ordem da reação a partir dessa expressão. O que é a ordem? A ordem. A ordem da reação, gente, ela vai determinar qual o mecanismo que a reação utiliza. Certo? Ó, a ordem determina o mecanismo da reação. E são daquelas coisas, né,
que são um pouquinho estranhas assim no ensino médio. No ensino médio, a gente aprende a determinar a ordem, calcula a ordem, tudo, tá? Mas não precisa saber o mecanismo, até porque mecanismo só aprende quem vai para o curso de química ou de engenharia química, né? Então, lá no terceiro grau, a gente aprende os mecanismos baseados nesse cálculo da ordem, né? Não é tão estranho assim, a matemática também é assim, né? Ou não é? A gente aprende no ensino médio que todas aquelas expressões, não é verdade? É por isso que muitos do ensino médio, hoje de manhã, eram o quê? Umas 5:50 da manhã, mais ou menos. Eu estava vendo no celular ali. E aí tem eu gosto muito de um cara de matemática, ele faz umas coisinhas assim, rápida, né? E eu gosto de ficar recordando. E aí ele queria saber a resposta disso aqui, ó. Era 25 ao quadrado menos... Era quanto? Acho que era 7. Não me lembro, acho que era 7. 7 ao quadrado. E eu estava assistindo, é bem rapidinho, é tudo um minutinho assim. Eu gosto de ficar assistindo essas coisas. E aí, mas ali, depois que eu assisti o Resolução, né, eu fiquei pensando, ó, isso aqui no ensino médio, ninguém sabe para que serve. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Né? A gente só vai entender por que está fazendo isso no terceiro grau, se tu for num curso que tenha matemática, né? Fazer um curso de química, metade do curso é matemática. O de física, metade é matemática. Então, só lá é que tu vai entender, mas tá, então por que eu fazia isso? Lembra disso? Então, a gente agora não vai entender. Por exemplo, por que calcula a ordem? Só calcula a ordem, tá? Acabou. Pronto. Sabe o que é a ordem? Gente, a ordem nada mais é do que a soma dos expoentes. É a soma dos expoentes. Certo? É verdade. Olha aqui, ó. É a soma dos expoentes. Então, por exemplo, ó, nesta equação aqui, ó, que deu esta velocidade, ó, K, que multiplica a concentração de A ao quadrado vezes a concentração de B2 na terceira, tá? Tá aqui, ó, a expressão tá aqui. Dormiu. Não sei se eu falo baixo para não acordar. Como é que tu sabe que era tu? Estava com os olhinhos fechados. Tá vendo? Dormiu? Gente, é muito fácil. Olha só. Estão vendo os expoentes? 2 e 3, né? Basta vocês somarem 2 mais 3. Esta é uma reação de quinta ordem. Tá, e o que eu faço com isso? Só mais tarde vai aprender. Tá? Aí mais tarde, quando tu estiver lá pelo quarto semestre do curso de Química, o cara vai estar dando isso aí, e aí agora ele vai dizer assim, antes ele mandava a gente fazer xerox, né? Agora não, agora ele vai dizer assim, pega o celular aí e procura aí, reações com mecanismo de quinta ordem. Aí põe lá, reações com mecanismo de quinta ordem. E aí vem como a reação ocorre. As reações de quinta ordem ocorrem assim, 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 assado. O ataque não é frontal.
é lateral. Tá? É assim que a coisa funciona. Então, a gente está sendo preparado para o terceiro grau. Tá? Que maravilha! Ali embaixo, quando eu dei aquele segundo exemplo aqui, ó, aqui embaixo, nós obtivemos esta expressão aqui, ó. HBr ao quadrado. Certo? HBr ao quadrado. Portanto, esta é uma reação de segunda ordem. E agora, tá? Nós vamos ver a ordem por resultados experimentais. Uma reação qualquer, vamos colocar assim, ó, A mais B, dando C. E aí a questão diz assim, ó, a questão diz assim, tá? A questão diz assim, ó, que esta reação é de ordem, tá o número na frente, esta reação é de terceira ordem, tá bocejando aí, em relação ao A. E ela é de ordem 0 em relação ao reagente P. Aí eles vão te perguntar assim, ó, qual é a expressão da velocidade dessa reação? Qual a expressão da velocidade dessa reação? Anotem aí, pensem um pouquinho. Um minutinho para pensar. É 8h50 que eu tenho que ir embora? Flávio, eu falei para eles aqui de manhã que a gente vai, tu vai entender isso. A gente vai chegando a certa idade avançada, e o pessoal não respeita mais. O Gustavão, ontem veio me falar, olha, história. Por que eu tô com... Fernando, eu estava com o nome na cabeça, outro nome. O Fernando, é a idade. Aqui, ó. Não vou fazer com a mão aquele sinal, porque eu sou educadinho, tá? Mas deu vontade de levantar o dedinho para ti. Ó, aí, olha só. E ele chega e diz assim, pois é, o Fernando está perguntando se tu te importa de dar o primeiro, que ele vai dar. Eu disse, para mim tanto faz, né? E aí o Gustavo completa a frase assim, não, porque tu vê, né? Normalmente as pessoas mais velhas dormem menos. Tu acha que precisava dessa última frase no texto? Não precisava, né? Não precisava. Então, tem experiência? Ele também é. Pois é. Mas não justifica, Gurias. Não, só porque tu faz parte do contexto da velhice, tu não precisa ofender o outro, entende? Então, não precisava. A mão vai levantar o dedo. O dedo vai levantar. Tá. Por que precisava? Eu durmo 4 horas.
Tá, mas não é porque eu sou velho, eu durmo 4 horas por dia desde que eu tenho lá, que eu me lembro, 16, 15, 16 anos. Então, para mim, isso é o normal. Deixa eu terminar esse assunto, eu vou me embora. Eu vou me embora mesmo. Olha aqui, ó. Então, olha só. Aqui é o resultado experimental. Eles darão para vocês a ordem. E aí é só montar a fórmula, a expressão. Quer ver? Olha aqui, ó. Qual a velocidade da reação quando o A é de terceira ordem e o B é de ordem 0? Então, olha só. Presta atenção. Ó, o A, certo? O A é de terceira ordem. Aqui, então, é 3, ó. Elevado ao cubo. De terceira ordem. Porque a ordem é o expoente. O A é de terceira ordem. E o B, gente, nesta equação que eu criei, é de ordem 0. Portanto, o B não está lá. Não precisa colocar. Logo, a velocidade da reação é essa expressão aqui, ó. Tá? Ordem 0. Elevado a 0 é 1. Não precisa escrever. Essa é a expressão. Tá? Então, tem a parte não experimental, que é quando tu tem a equação e tira a ordem. E tem a parte experimental, que é o que a URGS gosta de fazer, que é fornecer para vocês os dados para vocês montarem a expressão. Certo? Eu vou para casa. Mas pode acreditar. Né? Que a minha oração hoje vai ser ajoelhado, tá? Pedindo a cabeça de alguns aqui dentro, tá? Então, vai ser fervorosa a minha oração hoje. Não é ódio, tá? É que eu só estou retribuindo o que me dão, tá? E pode acreditar, quando eu sair ali, ó, eu vou levantar o dedo. Tchau para vocês. Um bom dia, né? Já que vocês estão assim tão beligerantes hoje, um bom dia, ver se melhora um pouco esse humor aí.